Ô, Nita, mas aí o que acontece é o seguinte: aí você volta a ser aluna do Paulo. Como é que foi esse período lá na PUC, com de novo o Paulo como professor? Olha, para mim era uma coisa interessante, porque eu tinha Paulo como aquele homem que prometia para um futuro ser um grande homem que já despertava interesses e punições daqueles que não queriam o progresso e a mudança, que não queriam ideias progressistas, nem libertárias, nem nada. Então, Paulo era uma promessa de futuro. Eu agora vou me encontrar com Paulo, que já não é uma promessa, já é um homem conhecido no mundo com muita fama, não é? Suas ideias repercutindo positivamente praticamente no mundo inteiro, aqui no Brasil ainda muito desconhecido, porque Paulo foi proibido, o nome dele não podia figurar em nem em jornal, nem em rádio, nem televisão, nada disso. Até hoje a gente vê, vamos falar e não dizem o nome de Paulo, quantas vezes? Até hoje as pessoas têm medo de falar o nome dele. Uhum. Então, era foi uma coisa assim singular, não é? Foi uma coisa singular. E como era assim? Paulo disse: olha, eu não posso chegar depois de 16 anos fora e chegar para uma outra cidade que tem uma outra formação moral, outras princípios de civilidade e de conhecimento diferentes daquele que eu deixei no Recife de antigamente. Há um descompasso muito grande. Então, eu quero ouvir vocês, alunos, cada um vai se apresentar e vai contando a sua história e vai dizendo que necessidades tem que gostaria que fosse abordado. Mas isso empolgou tanto a classe, que era para ser de 20, parece, depois eram 25, depois era mais de 25 alunos. Então, era uma classe numerosa e cada um querendo falar e contar suas coisas. Chegou um ponto, Paulo disse: olha, parece que o nosso curso vai ficar só nisso. Então, vamos ver se a gente adianta um pouco do que será importante a gente debater aqui em sala de aula. Então, talvez até tenha cortado o barato, vamos dizer assim, de alguns dois ou três que não chegaram a contar suas histórias. Mas era uma coisa interessante. Nesse tempo, os estudantes eram muito unidos. A gente tinha sofrido a polícia dentro da PUC, não é? No primeiro encontro, depois da polícia entrar lá, estávamos uns quatro ou cinco colegas conversando. Aí chegou um tenente, por sinal muito bem educado, e disse: olha, eu tenho ordem que não posso deixar o grupo maior de três conversando. Então, eu peço para vocês se afastarem. Quer dizer, era uma censura forte dentro da PUC. Era um tal de tenha cuidado que você poderá estar sendo vigiado, né? Mas isso você está falando de que época, isso aí? O Paulo já tinha voltado? Quando não, Paulo ainda não tinha voltado, né? Aí Paulo chega, mas o ambiente ainda era muito assim. Então eu estava dizendo, essa, essas atrocidades deram um poder de coesão muito grande entre os estudantes. E era muito interessante uma classe, assim, uma classe, quase o termo de curso primário, né? Uma classe, mas é o que caracteriza melhor. Uma classe de gente já adulta, com algumas experiências, com algumas expertises e com alguns sonhos. Então, a gente vai falando e é um troço, como dizia Paulo até, muito interessante. Aí discutimos um pouco a educação popular, não é?
o que seria, vamos dizer, o conceito de educação popular, né? Os conceitos que vieram vindo sobre a educação popular. Isso já era pós-graduação. Isso era um curso de pós-graduação, porque Paulo foi contratado para o programa de, de pós-graduação em História e Filosofia da Educação. Certo. Entende? Aí só que depois ele conseguiu passar para o outro programa, que era o programa de currículo, que era o programa que tinha Ana Maria Saul como coordenadora. Certo.